Estamos começando o segundo programa da terceira temporada do podcast A Pura Verdade, que faz parte do projeto Novas Práticas do Jornalismo e Inovações no Ensino para o Combate à Desinformação, coordenado pelas professoras Karine Vieira e Mônica Forte, em uma iniciativa conjunta de pesquisa do Centro Universitário Internacional Uninter e a Universidade Tuiuti do Paraná, pelo grupo de pesquisa A Pura Verdade, Investigação para o Combate à Desinformação. A cada edição, iremos entrevistar jornalistas e pesquisadores que estejam atuando no enfrentamento da desinformação. Dessa forma, buscamos trazer diálogos sobre as práticas desenvolvidas nesse processo por diferentes atores e compreensão sobre o papel do jornalismo neste contexto. Com o nosso trabalho, contribuímos com parceiros da Rede Nacional de Combate à Desinformação, a RNCD. Eu sou Thalita Lopes, de Curitiba, Paraná, e sou estudante de jornalismo do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou Maurício Geronasso, de Curitiba, Paraná. Também sou estudante do curso de jornalismo do Centro Universitário Internacional Uninter. E eu sou Priscila Buares, falando do Rio de Janeiro, capital, e sou pós-graduanda em jornalismo digital do Centro Universitário Internacional Uninter. Neste programa, vamos conversar com Daniela Machado, jornalista pós-graduada em Educação Digital e Midiática pela Universidade de Rhode Island, nos Estados Unidos. É coordenadora do Educamídia, programa de educação midiática do Instituto Palavra Aberta, e tem experiência de 20 anos como repórter e editora em grandes veículos de comunicação, incluindo a agência de notícias Reuters e o jornal Valor Econômico. Também coautora do Guia da Educação Midiática. Olá, Daniela. Seja bem-vinda ao A Pura Verdade. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, pessoal. Uma alegria estar aqui participando do A Pura Verdade. Olá, Maurício, Priscila, Thalita e todo mundo que nos ouve, né? E vai continuar ouvindo, já que a gente tem esse privilégio, né, de gravar e deixar aí para quem mais quiser e puder nos acompanhar. Muito bom estar aqui. Daniela, o Educamídia foi desenvolvido pelo Instituto Palavra Aberta a partir de 3 competências centrais: interpretação crítica das informações, produção ativa de conteúdos e participação responsável da sociedade. Você poderia contar para a gente como e quando houve a percepção da necessidade de se criar um projeto de formação e engajamento para o processo de educação midiática? E também poderia explicar o que é o Instituto Palavra Aberta e sua atuação? Vamos lá, Priscila. O Instituto Palavra Aberta, que é essa instituição mãe, né, que criou o Educamídia, é uma organização sem fins lucrativos que surgiu há cerca de 13 anos e tem como principal bandeira a defesa e a promoção da liberdade de expressão, né, fazendo já dessa mais de uma década aí muito trabalho junto à academia, junto a formuladores de políticas públicas, publicando também, junto à academia, enfim, um trabalho muito grande nessa área das liberdades, né? Liberdade de expressão, liberdade de imprensa. E a partir de 2019, desenvolveu, então, esse programa específico de educação midiática, que é o Educamídia. Pensando um pouco, né, que também a questão das liberdades, da liberdade de expressão, passa pela maneira como nós nos relacionamos com o ambiente informacional e também como isso pode ser algo inserido na educação, né, nos ambientes formais de educação, não apenas nesses ambientes, mas também nesses ambientes. Até porque a própria Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que norteia, né, as políticas de educação aqui no nosso país, a partir deste documento é que as redes e as escolas vão desenvolver os seus currículos. Ali a gente já consegue enxergar diversas habilidades ligadas à educação midiática que necessariamente precisam ser trabalhadas na escola. Então, o Educamídia também surge como um apoio, né, para essas redes, para esses educadores que precisam desenvolver esse trabalho. Já ligando com o que você falou, Daniela, qual o espaço que a educação midiática ocupa hoje nas escolas brasileiras e como você acha que se dá essa experiência de contato com as diferentes realidades dos professores no país? Você tocou num ponto bastante sensível, né? Considerando o tamanho do Brasil e a diversidade também, né, das redes de educação.
O que a gente entende é que a educação midiática é, de certa maneira, já uma política pública, né? Como eu estava dizendo, na BNCC, a gente tem alguns momentos bastante explícitos, né, que levam as escolas a trabalhar temas ligados à educação midiática, principalmente ali dentro de língua portuguesa. Tem toda uma área que é dedicada ao entendimento do jornalismo, reflexões sobre desinformação, fake news, né, o nosso papel como autores, produtores de conteúdo também. Mas mesmo além da língua portuguesa, se a gente olhar as diversas áreas de conhecimento, a gente vê que a BNCC traz sempre habilidades para que sejam desenvolvidas, né, nas escolas, de modo que os alunos possam construir o seu próprio conhecimento, investigando, pesquisando, conseguindo filtrar aquela informação que é confiável, aquela que é mais adequada. E é nesse caminho, né, mais autônomo de construção de conhecimento que a BNCC também encontra a educação midiática. Porque esse tipo de trabalho, né, de pesquisar, de filtrar, de fazer a curadoria, de avaliar a confiabilidade da informação é algo que a gente tem que fazer hoje a todo tempo, a todo momento, né? Se por um lado é muito bacana que a gente tenha tantas opções de informação, é um cenário muito diferente daquele em que eu cresci, né, de quando eu estava na escola, e é muito poderoso, mas também exige algumas habilidades, porque a gente não pode simplesmente confiar ou pegar o primeiro conteúdo que aparece na nossa frente, né? Exige ali todo um olhar mais crítico, e isso, de certa forma, a escola precisa desenvolver, tá ali na BNCC. Mas aí, indo, né, para o chão da sala de aula ali, a gente tem feito muitas formações de educadores e mesmo alguns trabalhos com estudantes mesmo. A gente vê que tem graus diferentes, né? Tem algumas localidades em que a educação midiática já está mais incluída no currículo, ela já é considerada ali junto com os outros componentes curriculares. Em alguns momentos ela chega como projetos específicos, né? Alguma coisa mais pontual, né? Com começo, meio e fim, não está ali tão envolvida, né, no dia a dia da escola. E realmente tem lugares em que a educação midiática ainda precisa chegar. É um cenário bastante diverso, mas eu vejo com certo otimismo, porque a gente tem nesse momento uma série de discussões que podem favorecer a implementação da educação midiática. Ainda nessa questão das escolas e como transcender, para sair um pouco das escolas para que se construa um discurso de paz, a gente teve esses atentados, né, nessas escolas que abriram um espaço na sociedade para o debate da circulação dos discursos de ódio nas plataformas, né? Como que a gente pode transcender isso e criar um discurso de paz na sociedade? A gente tem trabalhado e discutido muito esse assunto, Maurício, até como demanda, né, de muitas instituições, de escolas, que depois desses episódios, né, muito tristes que a gente acabou vivenciando, trouxeram colocaram no holofote a questão do discurso de ódio, ou mesmo da desinformação, e do uso das redes sociais, e de como tudo isso ali está misturado e acaba favorecendo esse cenário em que a gente vê violências no mundo real, né? O que a gente entende é que a questão da violência tem uma série de fatores ali, é um assunto bastante complexo, mas sem dúvida, né, um ingrediente ali nesse caldeirão aí efervescente é a questão de como nós nos relacionamos com a informação, né? E passa pela necessidade de todo mundo entender a sua responsabilidade, né, o seu papel no universo da informação. Claro, a gente pode discutir aqui o que as plataformas podem fazer para melhorarem a experiência ali nas redes sociais e tudo mais. Se o governo pode fazer alguma coisa, se a gente precisa de regulação ou não, enfim. São vários os agentes que podem fazer alguma coisa, mas eu acho importante também que a gente coloque isso como uma responsabilidade individual, né? Se a gente individualmente tiver uma postura mais responsável, mais crítica, mais reflexiva com a informação, a gente também vai estar ajudando a construir uma cultura de paz, né? Isso acontece, por exemplo,
quando a gente deixa de compartilhar um conteúdo que a gente não tem certeza se é confiável ou não. Quando a gente também não participa e não gera engajamento em algum tipo de post, por exemplo, que é ofensivo, preconceituoso, ou que está ali reforçando e até perpetuando algum estereótipo, né? Quando a gente também pensa na hora de produzir conteúdo, será que esse meu post está sendo ofensivo? Né? Esse meme que eu estou compartilhando e achando que é uma brincadeira, que é para dar risada, será que ele não tem algum tom ali que pode ofender algum grupo da sociedade? Então, veja, é claro que não dá para considerar isso como sendo, né, o único fator a solucionar esse grande e complexo problema da questão da violência que ultrapassa ali os limites do virtual e chega ao mundo real, mas certamente com a educação midiática a gente pode contribuir um pouquinho sim nessa construção de uma cultura de paz. Aproveitando ainda, Daniela, e me atravessando na Thalita, na Priscila, deixa eu tentar complementar aqui um questionamento que não me sai da cabeça. Como que a gente consegue trabalhar exatamente a educação midiática, principalmente nesse nível de polarização que ainda vivemos, em que alguns discursos são de ódio para algumas pessoas e não são para outras? Essa é uma questão bastante complicada, Maurício. Sabe que a gente tem, desde que o Educamídia, né, começou a atuar na formação de professores, no desenvolvimento de materiais lá em 2019, essa tem sido uma preocupação. Porque esse ambiente tão polarizado acaba fazendo com que alguns grupos nem sequer queiram iniciar uma conversa, né? Nem sequer queiram fazer essa reflexão de como é que me relaciono com a informação? Será que eu também não estou sendo agente de desinformação, de discurso de ódio? O que a gente tem feito em termos práticos no Educamídia é tentar construir o entendimento da educação midiática a partir de temas que não sejam assim muito polêmicos, né? A gente brinca que a gente fica evitando ali o fla-flu, porque tem aquelas questões de paixões, né? Então, por exemplo, se a gente está tratando de desinformação, a gente tem inúmeros exemplos que não estão diretamente relacionados à política partidária. Porque às vezes se a gente chega com um exemplo, embora a gente saiba que existem muitos exemplos, né, ligados à campanha eleitoral, a políticos, mas se a gente chega já de cara com um exemplo desse, né, que acaba gerando, né, ali um envolvimento mais passional, a gente não vai atingir o objetivo, que é promover a reflexão. Então, o que a gente tem feito um pouco como estratégia é trazer essa construção dessa reflexão sobre fake news, sobre discurso de ódio, enfim, buscando alguns temas que são menos polêmicos, que não são, assim, os temas que mais geram discussão, brigas. E aí, quem está ali participando desse debate, dessa conversa, participando dessa reflexão, acaba lembrando de exemplos que também são, por exemplo, da política. Então, a gente não precisa necessariamente ali cutucar essa reflexão a partir de um tema muito polêmico, porque a partir de um tema mais neutro, a gente consegue construir esses pilares e a própria pessoa acaba fazendo associação. Puxa, esse tipo de construção, de narrativa, que tenta chamar minha atenção, apelar para as minhas emoções, porque está transmitindo algo que não é confiável, também apareceu naquele post que eu vi do candidato XYZ. Então, a própria pessoa faz essas conexões sem que a gente, logo de cara, chegue com alguma coisa que pode gerar um desconforto. E dentro disso também, existe uma ideia equivocada sobre o jovem como nativo digital e que, por isso, teria um domínio sobre as mídias. Como essa compreensão pode prejudicar a formação de uma leitura crítica e cidadã, entendendo que apenas incluir mídia em sala de aula não é fazer educação midiática? Boa pergunta, Priscila. Essa questão do nativo digital, né? Curioso como o próprio autor dessa expressão, né, que é um pesquisador, educador Mark Prensky, que fez um artigo que ficou muito conhecido, né, já há alguns anos atrás, falando daquele grupo de pessoas, de jovens, os nativos digitais, que já haviam nascido num mundo que era dominado por telas, né, que já funcionava dessa maneira.
Em contraposição, as pessoas que, como eu, tiveram que fazer uma transição, né? Os migrantes digitais, né? Não é o tempo da nossa bisavó, tataravó, né? Algumas décadas atrás, o mundo da informação era muito diferente. A gente tinha ali conhecimento mais confinado, né? Em livros, enciclopédias, meia dúzia de veículos de comunicação que tinham a possibilidade de filtrar, selecionar de tudo que acontecia no mundo, aquilo que ia ser publicado, né? E a gente lá numa postura um pouco mais passiva. E é curioso porque eu às vezes me pego com alguns hábitos ali do passado, né? E tem muito a ver com esse artigo do Mark Prensky, que ele diz que o migrante digital, por exemplo, é aquele que prepara tudo no computador, né? Ele trabalha ali no mundo digital, mas aí ele vai fazer a revisão e ele imprime o texto para fazer a revisão ali com a caneta e tal. Então é como se a gente tivesse um idioma e mudasse para um outro país, e ainda que a gente aprenda o idioma novo, a gente carrega um sotaque. Em contraposição ao nativo digital, que já nasceu, já conhece o mundo tal qual ele é hoje. E acontece que houve um entendimento, né, por várias pessoas, que o termo nativo digital estava querendo dizer que a gente não precisava cuidar dessa geração nova, porque eles já vinham de fábrica sabendo tudo. E é muito curioso porque realmente a gente vê, eu tenho filhas também, pré-adolescente, uma criança, que a habilidade para manusear os dispositivos, as ferramentas digitais é uma coisa incrível, assim, elas aprendem, tem realmente essa coisa quase intuitiva, de aprender a mexer, a editar, colar uma coisa ali, outra. Mas isso não quer dizer que necessariamente elas estejam refletindo sobre aquele ambiente, né? Ter a facilidade para entrar numa rede social, postar uma selfie, responder um comentário de um amigo, mandar um emoji e tudo mais, não significa que essas crianças ou esses adolescentes, eles entendam tudo o que está acontecendo ali, quais são as engrenagens de uma rede social, qual é o papel dos algoritmos, que o meu like, né, o meu comentário tem um valor, que aqueles ambientes são muitas vezes monetizados, né, tem pessoas que ganham dinheiro, que vivem disso, que aquele personagem de que elas tanto gostam, que estão de repente lá fazendo algo bacana no YouTube, que processo é aquele? Como é que aquela pessoa ganha dinheiro? Como é que essas plataformas sobrevivem? Enfim, então tem uma série de reflexões que a gente achou que elas já sabiam, né? E, na verdade, tem que ser feito um trabalho mais de perto, né? Para elas construírem aos poucos esse entendimento, né? O próprio Mark Prensky, né? O autor desse material, acabou falando um pouco disso, né? Que de certa forma o termo acabou gerando um desserviço, né? Porque teve esse entendimento de que a gente não precisa cuidar. Eu acho importante também a gente dizer que educação midiática, né? Que é esse conjunto de habilidades para a gente navegar pelo universo da informação com mais segurança, de uma maneira mais fortalecedora, de forma mais crítica, mais responsável, vale para a sociedade toda, né? Vira e mexe, a gente vê estudos falando que são as pessoas mais velhas que mais disseminam, compartilham desinformação. Mas quando a gente olha algumas pesquisas também, mostrando ali, falando que os jovens, adolescentes ali em torno de 15 anos, também têm muita dificuldade em filtrar os conteúdos que eles encontram, né? Tem alguns dados mais recentes até sobre o Brasil, que mostram que a maioria dos adolescentes de 15 anos, por exemplo, tem dificuldade em diferenciar o que é fato e o que é opinião. Então, veja, o tipo de confusão, né, de desinformação que isso pode gerar. Então, acho que é importante a gente pensar na educação midiática como algo essencial para toda a sociedade. Ainda nessa linha de aprendizado, né, nós sabemos que o Educamídia ele propõe essas iniciativas de mobilização de engajamento, como o programa Fake Tô Fora, realizado em 2022, por conta das eleições presidenciais.
Eu queria que você falasse um pouquinho como foi esse desenvolvimento do projeto, quais foram os resultados dessa ação e se existe a possibilidade de dar continuidade nas próximas eleições ou não. Legal. O Fectofora foi um projeto, é quase um recorte do programa do Educamídia, né? O que a gente foi percebendo é que tinha muita desinformação, muita construção de narrativas ali em torno do processo eleitoral. Ao mesmo tempo, a gente tinha essa preocupação de não tratar de política partidária, justamente como o Maurício colocou antes, porque é um tema super espinhoso e esse não era o objetivo. Então, o que a gente acabou fazendo é pensar num projeto que olhasse a educação para a democracia pela ótica da educação midiática. Como é que a gente construiu isso, né? A gente levou em consideração que todos nós precisamos de informações de qualidade para tomar decisões que são importantes, né? Isso quase todos os dias. A gente depende de ter acesso a conteúdos confiáveis para tomar decisões informadas, bem informadas. E quando a gente está perto de uma eleição, isso é ainda mais importante, porque a gente vai tomar algumas decisões ali que afetam a sociedade toda. Então a gente pensou em construir esse projeto, que é o Fectofora, Quem Vota Se Informa, pensando em jovens eleitores, aqueles que lá estão prestes a votar pela primeira vez ou estão se preparando para ir na próxima eleição realmente exercer aí o voto. E a gente construiu esse material em alguns módulos que explicam o processo democrático, que explicam o processo eleitoral, o que está em jogo numa eleição, como é que as urnas funcionam, como é que os três poderes atuam numa eleição, quais são os limites, os espaços de cada um, entendendo que a partir desse conhecimento, desse entendimento do que acontece, eles poderiam ser agentes que ajudariam a barrar a desinformação, a enxurrada de fake news que a gente viu. E esse material do Fectofora, ele termina com um convite para que as redes ou as escolas que adotem, né, esse material desenvolvam com os alunos um clube de checagem, um coletivo de checagem, né? A gente brincava que, assim como tem um grêmio, né, que é esse grupo, né, de alunos ali que se envolve em várias questões da escola, seria muito bacana se a gente também tivesse alguns grupos que permanentemente estivessem de olho nas informações, ajudando, apoiando quem quisesse verificar a confiabilidade de uma informação ou não. Foi muito interessante, a gente teve vários acessos e a gente fez também oficinas presenciais, né, em algumas escolas particulares e também da rede pública aqui em São Paulo. E foi muito interessante ver o engajamento dos estudantes, né? Às vezes a gente fala que eles não estão tão atentos ao processo eleitoral e o que a gente viu foi exatamente o contrário, né? Eles muito cientes de como o nosso ambiente estava poluído por conta de desinformação, fake news, guerra de narrativas e muito engajados, né, nesse papel de repente, levarem esse conhecimento sobre como é que eu atuo aqui, como é que eu verifico uma informação, como é que eu vou fazer essa checagem, também levarem para suas famílias, enfim, para a comunidade onde eles estão. E a nossa ideia é que esse seja um projeto perene, né? Claro, teve um gancho importante que foi a eleição de 2022, mas a gente entende que compreender o processo eleitoral a partir de informações confiáveis e entender que as informações construídas de um jeito ou do outro podem acabar interferindo, né, na democracia, isso é algo que precisa ser feito permanentemente. Então, a gente está dando uma ajustada, né, para tirar ali um pouco o que tinha mais datado, ligado a 2022, mas com a ideia de que esse material ele seja perene, né? Pensando na educação para a democracia a partir da educação midiática. E isso vale a qualquer momento, não só
quando a gente está às vésperas de uma eleição. Na nossa primeira entrevista, Daniela, a gente conversou com a Cristina Tartaglia. A gente falou muito sobre o PL 2630, que é o que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. E com certeza ele deve ser votado ainda esse ano, né, se não tivermos nenhum percalço no caminho. E a gente falou muito sobre a falta de proposições no projeto relacionadas à educação midiática. Qual que é a sua opinião e quais seriam as abordagens ou medidas ideais para tratar a educação midiática dentro desse projeto de lei? A gente viu numa das versões mais recentes que já tem alguma coisa ali de educação midiática, e acho que é importante que tenha, porque, como eu disse antes, né, independentemente do que a gente pode achar que as plataformas devem fazer, que os governos devem fazer, que o parlamento deve fazer, tem uma questão que eu considero essencial, que é esse empoderamento. Eu não gosto muito da palavra, mas eu acho que ela cabe aqui, de todos nós, né, de toda a população, para que tenha condições de avaliar também se está diante de um conteúdo que não é um conteúdo confiável, que é um conteúdo que está ali promovendo algum tipo de violência ou não. Até porque a gente tem visto a cada dia, né, algo diferente surgindo, né? Inteligência artificial, cada dia pencas de aplicativos ali são lançados e a gente sabe que esse tipo de inovação vai continuar, né? Então, talvez, apenas pensando na legislação que busca barrar ou regular uma coisa ou outra, eu não saberia dizer se isso pode caducar em algum tempo, né? Por isso eu entendo que o investimento na educação é um dos caminhos mais seguros e mais efetivos, né? Para que a gente tenha ali uma sociedade mais crítica, que por si só também consiga identificar aqueles conteúdos que são positivos, fortalecedores, que entendam como é que elas podem usar as redes sociais de uma maneira muito bacana, poderosa, para ter voz, para, de repente, mobilizar ali o seu entorno para resolver algum problema da comunidade ou não. Enfim, para que consiga fazer o seu próprio julgamento, né, diante de tantos conteúdos que chegam até nós todos os dias, né? Eu acho que a legislação, né, proposta começa a tratar e incluir um pouco dessa questão da educação midiática, e acho que também ela aparece em alguns outros momentos em documentos oficiais, como é a questão da BNCC, e a gente também teve recentemente a aprovação de um programa de educação digital nacional, que também traz a educação midiática. Então, acho que a gente está numa fase importante para realmente salientar a importância da educação midiática e colocar em prática, né? E esse projeto, esse programa de educação digital foi muito interessante, porque o Educamídia participou também bem de perto ali da tramitação, e inicialmente ele tinha um pouco dessa abordagem de qualificar a sociedade para o mercado de trabalho, o saber usar os computadores, as redes, a tecnologia, e ele acabou saindo com uma visão bastante abrangente da educação digital, de modo a contemplar também todas essas reflexões sobre as consequências. Não é só eu saber usar a rede social, entrar lá, como é que eu aperto o botão para postar, para tirar, para colocar uma foto, mas também o que eu estou fazendo a partir disso, quem que eu estou influenciando, qual que é o peso disso, as minhas responsabilidades. Então a gente tem essa oportunidade, eu acho que é um momento favorável para a educação midiática, e a gente tem que aproveitar aí para partir para mais ações. Em 2023, agora, né, o desenvolvimento avançado das tecnologias de inteligência artificial ocuparão um espaço ainda maior no contexto da desinformação, com novas possibilidades de produção de conteúdos enganosos. Como podemos pensar a educação midiática nesse cenário? E é possível usar a inteligência artificial a nosso favor, né, como uma ferramenta na promoção de uma educação para as mídias mais crítica e consciente?
Você trouxe um ponto importante, né? Assim, às vezes eu tenho um pouco a sensação que quando a gente consegue construir alguma coisa ali, entender que a gente tem que ter novas habilidades, surge algo ainda mais novo que exige novos letramentos, como a questão do letramento algorítmico agora também. Eu acho que o caminho da educação midiática, ele vai acompanhando um pouco esses desenvolvimentos todos, né? Eu estou até lembrando agora de uma instituição norte-americana ligada, né, ao inglês, que eles dizem que o próprio conceito de alfabetização ele precisa se expandir à medida que as maneiras, as formas como nós nos comunicamos também vai se expandindo, né? Então, ele é um conceito mais elástico, né? O que significa ser alfabetizado hoje em dia? A gente tem que incluir ali também leitura de imagens e imagens produzidas por inteligência artificial. Eu acho que a gente, ao começar o debate, ao começar também a implementação de projetos de educação midiática, a gente está no caminho certo. Claro, falta ainda um bom tanto aí para a gente incorporar, mas eu fico muito feliz de pelo menos ver que a educação midiática tornou-se um tema assim, relevante, que a gente ouve com mais frequência nas faculdades, nos cursos de jornalismo, em quem está na área de educação, entre formuladores de políticas públicas, né? Alguns anos atrás, ninguém nem falava, a gente falava já de fake news há um certo tempo, combate à desinformação, mas essa abordagem um pouco mais holística, digamos, ela não fazia parte da conversa, né? Eu acho que a gente ainda tem que descobrir aí um pouco como é que a gente faz um uso positivo, né, da inteligência artificial. E é curioso, eu estava lendo esses dias um livro sobre fotografia, né? Ali, no começo do século passado, meados do século passado, na verdade, falando um pouco do impacto que foi a fotografia na sociedade, né? E toda vez que a gente tem alguma inovação, a gente tem esses desafios que surgem. E acho que a gente está acontecendo agora que a gente tem esses desafios, essas novidades, quase que uma por dia, se não mais de uma por dia. Mas eu vejo de forma bastante positiva a educação midiática como um caminho que pode nos preparar também para aprender durante toda a vida, né? Porque a gente não vai dar conta de criar um manual e de fazer uma relação, olha, nisso aqui você acredita, nesses outros itens você não acredita, ou você vai fazer a checagem de uma informação, verificando se tem erro de português, se a URL é assim ou assado. A gente não vai dar conta, porque a cada meia hora a gente vai ter que atualizar essas listas aí. Mas a gente pode preparar, sim, as crianças, os jovens e a sociedade de uma maneira geral para exercer o consumo e a produção de informações de uma maneira mais crítica. E aí a gente, claro, vai ter que fazer adaptações, reflexões, de acordo com o momento que a gente estiver vivendo. Mas a semente está lá, né? Essa ideia de que a gente interroga uma informação e não simplesmente aceita tudo que chega até nós. A consciência de que toda mensagem tem um propósito, tem um autor, ainda que não esteja explícito ali, mas alguém criou aquilo, né? E criou com alguma intenção. Então, esse tipo de questionamento é algo que a gente pode fazer desde um papel impresso, uma mensagem numa camiseta, num outdoor na rua, ou uma imagem, como aquela que a gente viu ali, de inteligência artificial, tantas que ficaram famosas recentemente aí, é só uma brincadeira, não é? Essa imagem está me levando a acreditar. Eu lembro que há poucas semanas a gente teve aquela imagem que correu o mundo, né, do Papa vestindo uma jaquetona moderna e tal, que era uma imagem criada por inteligência artificial. E a gente pode até dizer que é inofensiva, né? Porque eu não gosto de ser enganada. Eu prefiro que deixem muito claro que aquilo lá foi uma brincadeira, ou seja lá o que for. Mas, enfim, não tem, assim, as consequências mais graves possíveis. Mas, na mesma época, a gente viu também
imagens construídas ali artificialmente, por exemplo, do ex-presidente norte-americano Donald Trump sendo preso, algemado. Será que esse tipo de imagem não pode acabar deixando ali a base de seguidores dele mais sedenta por confusão ou não? Enfim, a gente vai vendo que tem várias nuances, né? Tem gradações, níveis de consequências, né, a partir do uso de uma mesma ferramenta. Então, eu acho que a gente se questionar, principalmente qual é a intenção de cada uma dessas mensagens, é algo que é essencial e que vai valer qualquer que seja a tecnologia que seja utilizada. Agora, no próximo dia 25 de maio, Daniela, vai acontecer o Encontro Internacional de Educação Midiática promovido pelo Educamídia. Você pode contar um pouquinho para nós o que podemos esperar dessa iniciativa? Claro, acho que vai ser um super momento ali de reflexão. É um encontro internacional, como você disse, promovido pelo Instituto Palavra Aberta, pela ESPM, também pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos, né? Tem o apoio deles. E a gente está organizando a programação de modo que a gente tenha uma discussão bastante aprofundada sobre práticas de educação midiática. A educação midiática como política pública, a gente vai ter uma mesa que vai discutir com representantes ali do governo em Brasília, como é que a gente pode pensar nisso como política pública realmente, práticas mais voltadas para a educação, como é que a gente leva para o dia a dia das escolas. E a gente vai contar com a presença aqui em São Paulo mesmo, né? Não vai ser só online, de 3 grandes especialistas que são referência na área de educação midiática. Uma delas é a professora Renee Hobbs, da Universidade de Rhode Island, que tem feito um trabalho muito interessante já há algum tempo sobre propaganda, né? E colocando a propaganda como algo que não ficou no passado, né? Porque às vezes a gente fala de propaganda como uma mensagem que quer nos convencer de algo, né? Uma construção que nos leva a acreditar em tal coisa como algo que ficou lá atrás, né? Sei lá, na Segunda Guerra Mundial, no nazismo. Mas a propaganda é algo que a gente vê a todo momento, né? Então ela tem feito um trabalho muito interessante, não só em relação a isso, mas também a algoritmos, enfim, com essa ideia de que o próprio conceito de alfabetização ele precisa se expandir. A gente vai ter também a presença da Michelle Lipkin, que é quem lidera a principal associação de educação midiática dos Estados Unidos, a NAMLE. E vai ser muito bacana porque a NAMLE tem sistematizado, né, alguns princípios da educação midiática e eles estão na fase final, né, de atualizar esses princípios. E aqui no nosso evento deve ser a primeira vez em que isso vai ser explorado publicamente. E também um pesquisador italiano, Paolo Telotti, que trabalhou muito de perto com a Comissão Europeia, pensando em como a educação midiática poderia ser incluída nos currículos, né, da União Europeia. E ele tem um posicionamento que eu acho particularmente interessante, que é o de enxergar a educação midiática como um direito. Tem uma frase dele que a gente gosta muito lá no Educamídia, que ele fala que, diante de tudo isso de inovação que a gente está vivendo, né, que com certeza vai continuar acontecendo, não é mais algo assim, uma vantagem ser educado midiaticamente. Mas, ao contrário, não ser educado midiaticamente é uma desvantagem e um fator de exclusão também, né? Porque, claro, a gente entende que num país como o Brasil ainda falta garantir o mero acesso à internet para toda a população. Mas, uma vez conquistado o acesso, como é que a gente garante que todo mundo vai ter condições de fazer um uso mais fortalecedor e mais saudável do que a tecnologia nos apresenta? Então, a gente tem que pensar no acesso e também na qualidade da experiência uma vez conquistado o acesso. E esse pesquisador traz muito essa ideia da educação midiática como um direito básico. Está todo mundo convidado. Quem estiver em São Paulo presencialmente, é gratuito, mas quem não estiver por aqui também, uma parte principal vai ser transmitida online.
Bom, pessoal, estamos chegando ao final da nossa conversa com a Daniela Machado, mas para finalizar, gostaríamos de fazer uma pergunta que costumamos fazer para os nossos entrevistados aqui no Apura Verdade. O que é jornalismo para você? Ah, que pergunta bacana e difícil ao mesmo tempo. Eu sou jornalista, né? E eu trabalhei muitos e muitos anos como repórter e como editora e acabei indo para essa área de educação até um pouco aflita com a falta de confiança das pessoas no jornalismo, né? E pensando, o que eu posso fazer, né? Será que de alguma maneira eu tenho como ajudar a construir alguma ponte ali entre a sociedade tão descrente do trabalho do jornalismo e os jornalistas? Mas para mim, jornalismo é uma atividade essencial e pode parecer o contrário hoje em dia, né? Eu encontro muitas pessoas, até familiares, amigos, que falam, mas tem tanta informação por aí, qualquer um pode postar alguma coisa, por que a gente precisa de um jornalista profissional? E é justamente agora que a gente mais precisa de um jornalista profissional, porque a gente precisa, né, desse grupo de profissionais, de pessoas que tenham esse cuidado ao tratar a informação, né? Alguém que tenha o acesso aos acontecimentos, que entenda esse método, né, que a gente chama de método jornalístico, que é o cuidado de investigar, confrontar, entrevistar, buscar diferentes pontos de vista, como é um bem público, né? A gente precisa desses profissionais. E a gente também precisa não só para ter acesso a materiais, né, informações confiáveis e de qualidade, mas também como inspiração, já que todos nós somos produtores de conteúdo, acho que a gente precisa também que o jornalismo, né, e o método jornalístico acabe inspirando a população de uma maneira geral, o entendimento de que a gente precisa ter responsabilidade ao lidar com a informação. Isso não quer dizer que eu estou fazendo uma defesa aqui incondicional do jornalismo. A gente sabe que tem problemas, que tem erros, né, que tem questões de qualidade. Mas eu acho que até para que as críticas sejam mais assertivas, todo mundo precisa conhecer mais o jornalismo, que muitas vezes é atacado por algo que não tem nada a ver com ele. Não sei se vocês já passaram por isso, mas já aconteceu comigo diversas vezes de um amigo falar assim, também é culpa da imprensa que fez tal coisa. Aí eu digo, imprensa é um termo assim amplo, né? Vamos lá. Onde que você viu? Da onde veio? Bom, puxando ali a conversa, às vezes a gente vai descobrir que ele leu uma informação que ele considerou ruim, não confiável. Era um post de uma opinião de alguém, e aí as pessoas jogam tudo no mesmo lugar ali, né? E chamam de imprensa. E aí a gente às vezes, eu me coloco como jornalista, mas o jornalismo muitas vezes é criticado até por algo que não tem nada a ver com o jornalismo. Então, eu continuo acreditando no poder do jornalismo como uma entidade que fiscaliza, que monitora, que cobra, que está vigilante e que também nos inspira, né, até o cuidado com a informação e a entender a nossa responsabilidade ao produzir e compartilhar qualquer conteúdo. E fechamos a nossa segunda entrevista da terceira temporada da Pura Verdade e agradecemos muito a participação da jornalista Daniela Machado. Eu que agradeço, obrigada pessoal. Contem sempre com o Educamídia e vamos juntos levar a educação midiática adiante. Muito obrigado novamente por ter aceito o nosso convite, Daniela. E é isso aí, pessoal. O programa vai estar disponível no Spotify, no Pocket Cast, Google Podcast, Radio Public, Breaker e no nosso canal do YouTube. Vocês podem acompanhar o projeto no Instagram, Facebook e Twitter. Tchau e até o próximo programa.